Muito bem, pessoal, boa noite. Bom, estamos aqui com mais um encontro do Beso Hub e hoje nós vamos ter a segunda parte do nosso encontro de hoje, que vai ser comandada pelo nosso engenheiro de cybersecurity, Alexandre Gomes, que vai dar uma introdução do que foi o evento do RSA. É isso, Alexandre, sobre segurança, sobre cybersecurity, que é, enfim, um evento global que aconteceu lá em São Francisco. Então, eu vou passar a palavra para ele e pode começar, Alexandre. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, obrigado aí pela participação e, enfim, pelo tempo aqui de todos vocês. A ideia aqui é passar um pouquinho da experiência que eu tive lá na RSA, né? Eu acho que algumas pessoas pediram aí, têm interesse, né, em se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto de cybersecurity, cibersegurança, como queiram. E aí eu vou falar um pouquinho sobre obviamente que eu fui com um objetivo muito focado em criptografia, que é a área que eu atuo, não me preocupei tanto em ferramentas e coisas muito mais ligadas à área. Eu tive recentemente um colega veio trabalhar com a gente que ele veio da área de cibersegurança. Ele falou, cara, a criptografia é a coisa mais importante de tudo. Só que o CISO deixa isso pro pessoal de TI, o pessoal de TI deixa pro pessoal de cibersegurança e fica uma coisa meio que no limbo ali, né? Mas a criptografia é algo extremamente importante no contexto da cibersegurança, né? Eu costumo brincar que a criptografia é o santo grau do hacker, né? Se o hacker chegou na criptografia ou conseguiu acessar uma chave, aí é o caos, né? Então, esse é o grande ponto, esse é o tamanho da importância da criptografia no contexto da cibersegurança. E aí a ideia aqui também, no finalzinho, no final da apresentação, né, se a gente tiver um tempinho, eu também quero compartilhar algumas fotos que eu participei. Eu tive uma experiência, talvez, pessoal, uma das mais incríveis, né, eu como um nerd nato aí, eu fui para o Silicon Valley, né, para o Vale do Silício, e tive a oportunidade de visitar o Museu da Computação. Então, para quem curte essa coisa de história da computação, enfim, e fazer um paralelo do passado com o presente e o futuro, eu acho que é super válido esse passeio. É um museu relativamente pequeno, né? Não é nada muito grande assim padrão, mas é aquele padrão americano que eles preservam bastante a história, tem todo aquele showzinho lá. E eu vou tentar compartilhar um pouco dessa experiência que eu acho que vale a pena também. Tá legal? Então, a primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre esses assuntos e aí eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me avisem quando vocês estiverem vendo. Teoricamente já estão vendo? Sim, tudo certo. Boa. Então, eu vou compartilhar aqui. Tem muita interação aqui, deixa eu ver. Bom, os principais expositores, tá, que estavam na feira, né, e aí, esse é o site, né, oficial, RSA Conference, na verdade, né, é, é a maior feira de cibersegurança do mundo. Ela acontece em São Francisco, anualmente, tá, no Moscone Center. Aqui são alguns dos principais, são os principais expositores, tá? Então, tem empresas aí, alguns logotipos bastante conhecidos, tá? Muitos deles, né, bastante investindo em Fórmula 1, né, enfim, em outras categorias aí, tem bastante investimento em marketing por parte deles, tá? E são marcas aí que quem trabalha com tecnologia conhece boa parte deles aqui, sabe muito bem quem são eles, tá? Eu obviamente não consegui visitar a todos, né? Eu foquei na parte de criptografia, mas depois, obviamente, se vocês quiserem acessar o site, ele é público, dá para vocês entrarem lá sem grandes problemas, tá? A lista completa de expositores, tinham mais de 625 expositores. O evento em si, tá, o espaço lá, ele não é muito grande, daquele padrão, quem já foi para os Estados Unidos fazer evento, tal, esse tipo de coisa. Talvez seja um pouco menor do que quem já teve aqui em evento no Expo Imigrantes. Talvez o mesmo tamanho ali do Expo Center Norte ali, entendeu? Para quem está acostumado com um evento americano que é tudo mega, tudo gigante,
né? Não é um espaço assim, em termos de tamanho, muito grande. Ele era disposto em 4 pavilhões, né? 4 prédios, dois deles interconectados ali, né? E um dele era um auditório gigantesco, tá? Bem grande, e um outro era um pouquinho um prédio de apoio, alguma coisa assim nesse sentido. Tá? O centro de exposições ele estava justamente nesses dois prédios que eram interconectados, mas só para vocês terem uma ideia, assim, em termos de mapa, né, tal, e a quantidade de expositores, ó, pelo próprio mapa você vê que não é assim um evento tão grande, megalomaníaco do padrão americano. Ele é um pouco menor, mas assim, são os principais. Aqui é a outro pavilhão, né? Eles eram interconectados aqui. Aqui em cima passava a avenida principal lá, e aqui você tinha acesso aos pavilhões, tá? E esse evento acontece anualmente e vai gente do mundo inteiro. Então, você está ali andando na rua, você encontra, ouve sotaque, né, e estereótipos de todo lugar do mundo, tá? Você consegue ver gente ali. Obviamente, muito indiano, tá? Muito japonês, né? Muitos asiáticos tinham, poucos chineses. E esse é um tema, eu não quero ficar entrando aqui em discussão geopolítica, mas assim, esse foi uma coisa que eu percebi. Eu conversei com vários americanos de forma aleatória, tá? Esse é uma percepção pessoal que eu tive. Foi a primeira vez, eu trabalho com americano já há, sei lá, mais de 30, 40 anos. E para quem tem contato com americano, sabe o quanto que eles são nacionalistas, o quanto eles são soberbos, o quanto eles são patriotas, né? Mas foi a primeira vez que eu percebi o americano sentir o golpe da China, tá? Eles estão bastante preocupados com a China, tá? Então existe uma guerra cibernética, tá? Declarada aí entre Estados Unidos e China, e que a China está começando a dominar toda essa tecnologia, principalmente a computação quântica e inteligência artificial. A guerra que nós vivemos hoje é para o domínio dessa tecnologia, tá? E o motivo de eu fazer o paralelo com o Museu da Tecnologia, e aí a gente vai passar um pouco pela história, né? E quem viveu a Guerra Fria, né? Rússia, Estados Unidos, a Guerra dos Mísseis, enfim, aquela a década de 80, 90 ali, claramente, os Estados Unidos, ele dava as cartas, ele era o protagonista da tecnologia, ele ditava as regras daquilo que ele ia lançar, daquilo que ele ia fazer, daquilo que o mundo ia consumir. E agora esse jogo inverteu, né? Então, nessa dominância, né, da computação quântica e da inteligência artificial, que são, sem dúvida nenhuma, o futuro, né, da tecnologia que vem por aí, esse jogo está meio equilibrado. E ninguém sabe ainda quem vai dominar muito essa tecnologia, mas a China, eu acho que está alguns passinhos à frente dos Estados Unidos, e isso preocupa muito eles, e eles sentiram um golpe. Tá? Isso explica aí o America Great Again, explica por que o Trump está lá e a gente vive uma realidade diferente daqui, tá? Mas isso explica muita coisa, né, do que está acontecendo na geopolítica global. Tá? Então, e cibersegurança, de uma maneira geral, é um assunto muito estratégico. Criptografia, segurança cibernética são assuntos de guerra, são assuntos estratégicos, né? Envolve segurança nacional e, inevitavelmente, você acaba caindo um pouco nessa questão da geopolítica. Tá? E essa foi uma percepção que eu tive falando com pessoas não necessariamente do evento, mas americanos de forma aleatória, mas que estão ali ligados com empresa de tecnologia. São Francisco é né, a maior empresa, berço de tecnologia aí. Então, conversando com pessoa ali no café da manhã, me via com um cordãozinho ali, trabalhava na área de tecnologia, não estava no evento, sabe? Esse tipo de conversa que eu tive com algumas pessoas e que me levaram a essa percepção. Tá legal? Então, essa é uma ponte importante. Então, 656 expositores, e aí tem empresa de todo tamanho aqui, desde mega, pequenas, médias, enfim, todos os caras estavam aqui. E aí tem o link, o acesso a todas elas, dá para separar, filtrar por ordem, enfim,
fazer vários filtros aqui em conseguir localizar. Depois eu vou compartilhar esse material aqui com a Mari também, aí vocês vão ter acesso a toda essa lista de expositores também, para quem quiser se interessar um pouco mais, né? Então, como eu expliquei, né, inteligência artificial e segurança cibernética são assuntos de soberania nacional, é uma guerra para dominar essa tecnologia, tá? Estados Unidos, eles sentiram o golpe, estão correndo atrás do prejuízo, né? A Microsoft aí anunciou o chip quântico dela, o Google anunciando o chip quântico, a IBM anunciando o chip quântico, mas quem efetivamente está fazendo alguma coisa que impressiona é a China. Tá? Por enquanto, essas empresas só apresentaram ideias, protótipos, promessas, mas ainda não tem nada efetivamente funcionando. E aí a guerra das IAs também, que está bem em curso. Não misturem os dois assuntos, computação quântica é uma coisa, inteligência artificial é outra completamente diferente, tá? Elas são distintas, mas obviamente que lá na frente, em algum momento, elas vão se convergir aí, vão ter uma intersecção em algum ponto lá na frente, tá ok? Outro ponto muito discutido, tá? Bastante importante, foi em relação à identidade e autenticação. A maioria das soluções, tá? Elas trabalham justamente nessa cadeia de identidade digital, tá? O elo mais fraco da cibersegurança é o ser humano, tá? Então, o ser humano é o cara mais fraco em questão a cibersegurança. E aí a gente está falando de engenharia social, ataque de phishing, né, ataque da própria curiosidade humana, e o ser humano é é o mais fraco. E uma conversa e em várias papos que a gente teve lá e que foi discutido, foi sobre uma consciência cibernética coletiva, vamos dizer assim, se é que isso existe, mas é basicamente uma consciência como se fosse um time, tá? Então, como um time de futebol, vôlei, qualquer que seja o esporte que você tem ali, se um cara falhar, você compromete a segurança da empresa inteira. E é mais ou menos essa consciência que todo mundo meio que está tentando fazer, criar uma sociedade resiliente, tá? Fazer com que, principalmente que tenha acesso a dados, né, sensíveis, ou exportar, ou expor os seus dados, tá? Você tenha muito cuidado. E aí a maioria das soluções estavam focadas nessa questão da identidade. Aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas, no mundo também, né, com blockchain, tá? Inclusive com Bezo, tá? O CPQD inclusive tem aí soluções de identidade digital baseadas em Bezo também, e o próprio Rede Blockchain Brasil, o próprio Serpro tem uma rede Bcadastro, enfim, tem várias iniciativas nesse ponto, tá? Não tinha, obviamente, muita coisa relacionada a blockchain nessa feira especificamente, nesse evento. Eram poucos, né? Ó, o Felipe, o usuário sempre consegue achar uma falha. Boa, Felipe. O usuário é sempre o grande, a grande e não à toa é por isso que as empresas estão investindo muito, né, nessa questão de tentar cobrir ou minimizar as falhas, né, em relação ao usuário, tá? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um tema bastante importante. Outro ponto muito importante é a criptografia pós-quântica, tá? E aí cabe um ponto aqui bem. Antes de eu entrar na reunião aqui, eu tive uma apresentação que a gente faz toda segunda-feira com o time de engenharia, e eu, né, a gente cada semana alguém fala alguma coisa, um assunto para dividir, trocar ideias e compartilhar conhecimento internamente aqui. Ahn, e, e a gente estava falando justamente sobre a percepção que eu tive dos fabricantes de criptografia. Tá? O discurso que nós aqui, que eu tenho em relação aos outros fabricantes, a grande maioria dos fabricantes segue a mesma linha de pensamento, ou o mesmo discurso, né? O computador quântico, ele está muito longe de ser uma realidade, tá? Ele ainda não é ele ainda é um sonho um pouco distante, tá? Fazendo um paralelo, é como se o computador quântico fosse o ENIAC, movido a válvula, né? Com muitos problemas, com muita gente, ele é muito sensível, a todo momento falha, quebra, tem que trocar a válvula, exatamente como aconteceu com o ENIAC no passado, tá? Obviamente que em algum momento vão descobrir
uma tecnologia que vai consertar isso, vai resolver isso, mas além disso, da questão tecnológica, mecânica de viabilizar o computador quântico, a própria física, a gente tem que dar um passo para trás, que os físicos ainda não dominam a computação quântica. Ainda existe muito mistério, muita dúvida da comunidade científica, dos físicos principalmente, que estudam mecânica quântica, que tem uma série de partículas que ainda não foram descobertas, ou que não tem ferramenta, não tem um microscópio, não tem um experimento que prove aquele fenômeno. Eles sabem que existe um fenômeno, mas eles não conseguem provar. Tá? Entre eles aí, a gente vai, né, a matéria escura, né, enfim, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, vai nessa linha aí de pensamento aí, vai nessa linha de estudo. Tá? Eles sabem que existem, mas tem dúvidas se é real, se não é, como é que eu meço, como é que eu... Ainda a ciência não conhece, ainda é magia, né? Como na era medieval, né? Que matavam quem discordasse que Deus era onipotente, onipresente. É mais ou menos o que os físicos estão aí em relação a algumas partículas quânticas. Algumas partículas eles já dominam, e é isso que faz o computador quântico ser viável, mas ainda você também não tem materiais que sejam adequados para trabalhar com essa tecnologia. E no passado a gente teve mais ou menos isso. A gente tinha a válvula e aí foi se criado o transistor. E o transistor, a princípio, ele foi criado com um material chamado germânio, tá? E depois do germânio, descobriu-se que o silício era melhor por questões de abundância na crosta terrestre, era mais fácil de viabilizar ele economicamente, tá? Não era o melhor, mas a gente usa silício até hoje, tá? E é mais ou menos isso. A gente não sabe qual é o melhor material para trabalhar com a computação quântica. Hoje a gente trabalha com silício porque é o que a gente domina, mas não é o melhor material para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, a própria ciência, os físicos estão tentando descobrir qual é o melhor material para trabalhar nesse nível de partícula. Tá? Então, enfim, por que que eu contei toda essa história? Porque ainda tem um caminho longo para a gente ter um computador quântico viável. Tá? O que paira pelo mundo é o medo do quão a China está evoluído. E aonde mora o perigo? É justamente aí. Porque se a China realmente descobriu, ou ela tem uma tecnologia que ninguém conhece, ela também não vai divulgar. Porque se ela divulga e ela fala o que ela tem, ela perde a vantagem competitiva. E aí a gente cai na mesma Guerra Fria que a gente tinha lá, mais ou menos parecido, né, na época da Rússia e dos Estados Unidos. Um ficava mostrando para o outro, né, qual o poder, né, colocava míssil em Cuba e assim por diante, né, e aí os Estados Unidos criou a OTAN, que apontava míssil para a Rússia, né, enfim, a gente vive um pouco dessa tensão ali do que a gente está vivendo hoje em dia, e é mais ou menos isso que está acontecendo. Tá tranquilo aqui, pessoal? Deu para. Eu sei que é um assunto, né? Mas inevitavelmente eu tenho que cair nesse tema, porque não tenho muita outra forma de explicar, não. Tá ok? Tranquilo. Essa questão do computador quântico da China, olha, eu acho que, sei lá, eu estaria que eles já têm, hein? Hum, o fato é o Será? seguinte, Lógico. acho que não. Acho que Não? não, porque assim, a comunidade científica ela se comunica, ela se conversa bastante. São É. pouquíssimos físicos no mundo e eles têm uma certa colaboração na comunidade científica. Então, de alguma forma, isso teria. E hoje em dia é muito difícil esconder informação, tá? É. O que eles têm, efetivamente, eles têm mais computadores com mais qubits, né? Mas assim, a gente está falando de 22 qubits, no máximo 100, né? Então, para você ter um cálculo para quebrar o RSA, você precisa de pelo menos 2000, 2K, então está muito longe de ser uma Uhum. realidade. Esse é o grande ponto. Eles têm realmente, efetivamente, ali em modelo experimental, em modelo de laboratório, mas ainda tem um caminho longo a ser seguido aí, tá? Boa. É que você não viu os papos que eu tenho aqui com a engenharia. Aí você ia. Tá, o Josélio falando aqui. O Jeter falando cada dia me surpreendo com o Alexandre. De vez em quando a gente tem uns papo nerd aqui que eu olho assim e falo, o que que eu tô fazendo aqui?
mas é isso que rola, faz parte do meu dia a dia, e eu tenho que aprender a falar isso aí, tá? A gente está no cliente ali, o cliente está querendo ouvir isso. Lá na Febraban, a gente vai estar, inclusive, lá com o stand né, quero encontrar com vocês, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também, que é um assunto bem legal, um assunto interessante. Ok? Bom, esses foram os temas muito importantes, tá? Opa, peraí, deixa eu ver. Eu pedi para ocultar esses caras aqui, salvei. Ah, muito bem. Coisas aqui que não. Aí, maravilha. Deixa eu ver. Ué, tá ocultado. Ah, tá. Tem alguns. Ah, esse cara aqui, esqueci de ocultar ele. Hide. Tá, que tem slides aqui que tem. Não faz, tá meio fora do contexto. Só aproveitando só para colocar dentro do contexto aqui, existem alguns fabricantes de HSM no mundo, né? A Thales é o maior deles. E a Thales é ela que está puxando isso, esse assunto de PQC, de computação pós-quântica. E o discurso deles é muito agressivo, tá? O system engineer deles falou, cara, eu não colocaria meu dinheiro num banco que não tem PQC. E existe uma razão por isso. Ele tem que criar esse medo. O medo vende, né? Se as pessoas não tivessem medo, elas não comprariam seguro, tá? E obviamente eu tenho seguro, né? Até por questões de morar em São Paulo, eu tenho que morar. Mas se não existisse existisse o bandido, não existiria a indústria do seguro. Então uma convive com a outra. Então você precisa criar um certo medo ali para conseguir vender mais também. Faz parte do show. Todos os outros fabricantes, tá, que eu conversei, aí o Timaco, a Futurex, a Entrust, enfim, que estavam ali apresentando no evento e são os principais aqui das Américas, tem um discurso muito parecido com o que eu estou falando, que a física ainda está longe, que tal. A Thales foi o único que falou, não, a China já tem. E aí tocando terror, mas assim, obviamente ele está fazendo o papel dele de criar o medo, né, da indústria do medo e tentar vender o quanto ele pode. Tá? Então, esse é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, muita precaução, né? Precaução em relação a esse assunto, porque é um assunto incerto. A gente não tem certeza se a China tem ou não tem, o quão longe ela está, mas se a comunidade científica, se os físicos dizem que ainda não dominam a tecnologia quântica, não tem equipamento para, né, para provar isso, ainda está longe de dominar algumas coisas, paira uma certa dúvida ainda no ar. Então, esse é o ponto. Tá legal? Tem alguma coisa no chat aqui? Ah, Só beleza. o Jeter que comentou que sai Ah, por tranquilo, 5 beleza. minutos. Já volto. Legal. É, O José ele comentou sobre o Enigma, né? A máquina. Eu tirei uma foto do Enigma, tá? Tem uma lá e aí eu vou mostrar para vocês. Eu tive lado a lado a uma. E aí, inclusive, uma das polias da máquina do Alan Turing que ajudou a quebrar. E aí, no descritivo lá da foto, a máquina do Alan Turing, né? Aquela máquina que ajudou a descriptografar, ela foi totalmente destruída a mando do Winston Churchill, tá? E justamente para não descobrir o segredo, né? E sobraram pouquíssimas peças, uma delas tinha uma polia. E aí, lá no filme, né, para quem assistiu o filme, sabe que tinha os rotores ali, e aí você vai enxergar, vai olhar, e fala, caraca, essa polia aqui foi daquela máquina do Alan Turing. Bem legal. qual Bacana? o nome desse Muito bem. filme? É A Máquina É Enigma o mesmo? não, Ou é aquele... chama O Jogo da Imitação. Ah, tá, 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 tá. Com o cara que fez, puta, é o Cillian, é o cara que fez o Pink Blinders, fez agora Sim, né, o eu filme sei que quem retratou é. lá a Segunda Guerra, lá, né, a bomba atômica lá, né? É isso aí. Uhum. Ele é bom, é muito bom. Esse filme, O Jogo da Imitação, é meio que matéria obrigatória na parte de criptografia, porque conta a história do Alan Turing e ele, né, foi um dos maiores. Foi a partir dali que a gente começou a ter RSA, começou a ter a evolução da criptografia que a gente usa hoje em dia. Tá? Legal? Bom, algumas empresas visitadas aí, né, que eu coloquei, a Yubico, né, eu fiz uma visita estratégica também,
e ela tem soluções, para quem não conhece ainda, são aqueles tokens, né, de acesso, e é uma ferramenta que muita gente está utilizando, tá, para acesso. O fato é o seguinte, usuário e senha não é, usuário, senha e segundo fator de autenticação, hoje em dia já não serve mais para nada, não é mais barreira para ser transposta, tá? Então a gente precisa de elementos mais fortes para conseguir autenticar, tá? E aí você tem esse Yubico que basicamente ele grava uma chave criptográfica e você só consta vendo, são esses pendrivezinhos, né? E tem vários modelos, várias formas aí eh, de, alguns com biometria, outros com, enfim, segundo fator, com um displayzinho para integrar. E basicamente você tem que ir criando camadas adicionais de segurança para o seu sistema, tá? Inclusive tem aqui, ó, para iPhone também, enfim, né? Tem várias soluções nesse sentido, tá? Então é uma solução que está sendo bastante explorada, tá? Datadog, tá? Eu tenho muito cliente que usa Datadog, eu tenho que integrar com eles. E aí é uma ferramenta, né, de CM também, ela meio que faz o papel aí do Grafana, do Prometheus, né? Enfim. Só que ela integra também SAST e deveria integrar DAST também, né? Só que o DAST eles consideram como uma forma meio que ultrapassada. Eles usam um conceito de IAST, né? Que você usa inteligência artificial para identificar todo o comportamento, análise de cenários e tudo mais. Então, eles têm uma ferramenta bem parruda, bem interessante também. Coloquei o link também para acessar, tá? E essa é um assunto interessante. A OpenSSL, que basicamente é a biblioteca que a gente utiliza para fazer criptografia no mundo, né? Então, o pessoal estava lá também. Fazendo, inclusive eles vão ter um evento em outubro de 2025 lá em Praga, tá? E convidando para criar, participar da comunidade também, bastante importante, tá? Outra empresa que eu visitei foi a Orca, ela tem uma solução para IAM, né, e centraliza todo o acesso dos serviços de cloud, tá? Então ela está bem grande, eles estavam apresentando bastante solução, está crescendo de forma exponencial também, muita gente comentando, várias propagandas deles lá. Eu falei, deixa eu, por curiosidade, entrei lá para entender como é que funciona, né? Da onde que vinha esse zum 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 todo. Vamos ouvir o que os caras têm para falar. Então, é uma empresa voltada aí para soluções que você consegue integrar e fazer a autenticação para acesso, né, de identidade para os serviços de nuvem, tá? Bem importante, todas elas, tá? Bem, totalmente integrado. E aí eu coloquei uma análise um pouco mais aprofundada também, tá? E alguns expositores que me chamaram a atenção, tá? Kiteworks é uma solução voltada aí para principalmente para transferência de arquivos de um lado para o outro, tá? E aí eles transferem isso de forma segura, não importa qual é o tipo de arquivo, tá? E aí eles fazem, aí tem várias soluções aí nesse sentido, tá? Formulário, dados, enfim, eles fazem toda a segurança da solução deles. A SafeLogic também, tá? Uma empresa que também trabalha com certificação FIPS, né? Mas voltada para software, tá? Então ela trabalha com criptografia de software, tá? Baseada em soluções de software, tá? AppViewX, né, que é uma empresa voltada também para identidade, também voltada para PKIs, né, ou seria o equivalente às soluções que a gente tem para o nosso ICP Brasil aqui também, tá? Mas para emissão de certificados, SSL, né, então eles têm uma solução para CAs, né, para autoridade certificadora, tá? Então bem, eu deixei bem detalhado aqui também, tá? Aí tem o site. A Keeper, tá? A Keeper tem é bastante forte na solução de PAN, tá? PAN basicamente é quando você tem usuário e senha para acesso a servidor, para acesso a coisas de nível de elevado, né? Acesso root a servidor. Então eles têm ferramentas justamente para controlar o acesso também aos servidores, tá? E aí tem toda uma análise um pouco mais detalhada também, tá? Tailscale também, tá? São ex-engenheiros do Google, né, que criaram, e aí tá o nome deles todos aqui, é uma empresa canadense também, tá? E desenvolve uma solução
de VPN, tá? Inclusive você consegue, para quem quiser testar, também tem 30 dias gratuito lá, eles começaram a incentivar, vender o produto deles e tem um nível de adoção bastante importante aí também no mundo, é uma ferramenta bem bacana também, tá? Dá para utilizar, e aí tem toda a análise detalhada. Essa Yes We Hack, como eu estou dando aula também, isso aqui eu peguei um pouco para os alunos, né, que eu dei aula de cibersegurança. O pessoal tinha me questionado onde é que estão os big bounties, né? A Yes We Hack basicamente é isso. Ela trabalha em bounty, em caça, um caçador de bounty, vamos dizer assim. É uma comunidade, tá? Que eles caçam os principais desafios, né, de segurança e tentam fazer o hacking daquela solução, tá? E vão trabalhando, tem uma comunidade bastante grande aí, né? É uma empresa francesa, né? Uma comunidade que nasceu na França e eles têm enfim, uma comunidade global ali que as pessoas trocam ideia, conversam, participam, né? E fazem toda a parte de Big Bounty, é, é, políticas, né, de vulnerabilidades dentro das empresas, gestão de pentest também, né, ataque, gerenciamento de ataque de superfície, dojos, enfim, é uma galera aí que vai mais para o hacking ético, né, se quiser saber um pouco mais desse assunto aqui, é bem interessante também, tá? Vale a pena entrar em contato com eles aí e entender um pouquinho melhor a forma de eles trabalharem, que é bem interessante também. É uma comunidade que recebeu vários investimentos também, tem várias empresas sérias por detrás, tá? E é muito forte na Europa e nos Estados Unidos também, tá? Isso aqui é bem interessante, tem um vídeo aqui, uma conscientização, eu saí um pouquinho do lado técnico e fui para o lado humano também, né? Como a parte mais frágil é o ser humano, esse pause take 9 aqui, basicamente a ideia qual que é? Cara, se alguma coisa você está pedindo para clicar, está pedindo para você ver, está pedindo para você abrir, tem um senso de urgência, tá? E alguma coisa urgente, faça uma pausa de 9 segundos e pergunta: por que eu tenho que fazer isso? Tá? E isso pode salvar muita vida. É mais ou menos aquele link que alguém entra no seu WhatsApp, manda de um número desconhecido e pede uma certa urgência para você clicar e você vai lá e clica. Aquilo lá é o suficiente para destruir tua vida. Então, é essa pausa consciente que eles tentam passar para criar essa comunidade, para criar uma sociedade resiliente, tá? Para não clicar. Ou então, tem um pendrive que eu encontrei na rua, né? Ou na porta do escritório, ou no caminho para o escritório. Pô, deixa eu ver o que que tem dentro desse pendrive aqui. Salvei meu dia, ganhei um pendrive. O que que tem aqui dentro? E você vai lá, conecta, já era, você perdeu todo. Enfim, você comprometeu toda a segurança pessoal e da própria empresa também, tá? Nossa, Então isso é real, né, Alexandre? Tipo muito. assim, inclusive agora eu estava num jornal com a minha mãe sobre o golpe do INSS, eu acho. Tipo assim, Golpe tá absurdo. E aí eu fico pensando assim, gente, tinha que ter, sei lá, mais serviços hoje para apoio à terceira idade, porque eles não têm noção onde eles sim. clicam. E aí, imagina, Ahn, a pessoa já não tem nada, ganha um pingo de aposentadoria lá, cai é, num golpe desse. Imagina, já cai. era. Já existe uma modalidade de FaaS, né? O Fraud as a Service. Então, Uhum. empresas ou grupos especializados em fraude, tá? E vende isso como serviço, usa a inteligência artificial para fazer tudo isso, tá? Eu não sei se eu comentei com vocês aqui, minha prima no ano passado, há 2 anos atrás, ela sofreu um ataque de deepfake e foi assustador, tá? Fizeram um account takeover da conta dela do Instagram, né? Instagram ou Instagram, como que? E ela tinha usuário, tinha duplo fator de autenticação, ela fez alguma merda, com certeza, clicou em alguma coisa onde não devia, e ela perdeu o acesso à conta dela, tá? E aí começaram a postar em nome dela e fizeram um vídeo dela falando com a voz dela, com tudo, e aí fazendo a apresentação de um jogo, mais ou menos, ou um tigrinho da vida, um bet, sei lá, qualquer da vida. Ela, olha, o Fernando, eu conheço ele, confio nele, pode jogar que não tem problema. E eu falei, nossa, minha prima, né? E eu ainda estava lá na época que eu usava Instagram e tudo mais.
olhando lá, falei, nossa, minha prima caiu nessa, cara. Ela tinha acabado de separar. Eu falei, caramba, que situação, mas tá estranho isso aqui. Não é a cara dela fazer isso aqui, cara. Eu pensei comigo, tem alguma coisa estranha aqui, né? Aí daqui a pouco ela deu 10 minutos, ela me liga, Sam, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, tem algo. E ela começou a contar, e aí que eu entrei no vídeo, depois de muito detalhe, mas muito detalhe, de observar pela terceira vez, aí que deu pra perceber que era deepfake. E a partir dali eu comecei a ficar assustado do que a inteligência artificial é capaz de fazer. E hoje Bizarro. acontece muito de ligarem, sabe essas ligações que ligam e fica mudo? E o idoso, ele fala, ele conversa. E o rapaz que trabalhou comigo, que é hacker ético, né? Ele passou 2 meses assim, mas a gente trocou muita ideia legal. Ligaram para a mãe dele, pegaram uma amostra de 10 segundos da voz da mãe dele, tá? É uma conversa aqui normal. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Desculpa, foi engano, alguma coisa assim, muito rápido. Ligaram para a irmã dele com a voz da mãe dele. Meu Deus. Então, assim, qual que é a consciência que a gente tem que fazer e tem que divulgar isso aos quatro cantos para todos, principalmente para os idosos, tal. Mãe, se eu ligar pedindo dinheiro, tá? Primeiro que não sou eu, tá? Não vou te ligar pedindo dinheiro. Se eu tiver que pedir dinheiro, eu vou vir aqui para pedir dinheiro para você. Não me manda Pix. E cria uma senha. E essa senha familiar é tipo contar coisas do detalhe, do cotidiano, seja da última visita que você teve na sua mãe, nos seus pais, né? Ou de coisas da infância, que aí a inteligência artificial não tem como contextualizar tudo isso, né? Nome de bicho que já morreu, nome de parente que já se foi, uma frase, ou, né, enfim, um detalhe íntimo ali, né? Ah, você lembra daquela cuequinha que eu tinha de tal, fulano? Você gostava de usar aquilo. Ah, lembra daquela camisa, daquela blusa que era assim, assim, assim. Isso a inteligência artificial não tem acesso a esse tipo de informação, tá? Então é esse tipo Uhum. de senha que precisa ser criado para proteger as famílias. E só assim a gente consegue criar essa consciência coletiva, tá? E essa Sim. proteção coletiva. Então, tudo esse negócio aqui desse pauta, né, tem a ver com toda essa consciência coletiva aí, tá legal? Então, isso é uma, Uhum. uma coisa importante. Serviço de utilidade pública aqui, né? E cibersegurança tem a ver com isso, Mas tá bom? não existem muitos conteúdos assim, não, pelo menos de acesso ao que eu vejo assim, né, para É. proteger. Eu acho que isso aí tem que realmente, tipo, é uma. A a Anatel, ela tá se criando um grupo de discussão para criar evitar que esses números de telefone que não são identificados ou que sejam fakes, eles sejam banidos ou não completem a ligação. Então existe aí uma Uhum. camada, eles estão trabalhando em cima de uma criptografia ponto a ponto entre o Uhum. celular do cidadão e as telefonias, para evitar justamente criarem esses números fakes, tá? Que é Sim, uma sim. das formas O meu de. pai caiu num golpe. Eu tava ano É, passado lá fora e ele me mandou um Pix. Eu nem morava no Brasil. Clonaram meu telefone e pediram um Pix de R$ 2.000 pro meu pai e ele me deu, coitado. pois é. Complicado. Então, mas é esse tipo Mas segue aí. de situação É, e cibersegurança é lidar com bandido. Basicamente é isso, né? A gente tem que tomar cuidado e eu sou do lado da polícia, né? Tem gente que é do lado do bandido, então faz parte. O bandido é preso, né? Então tem esse detalhe. Bom, depois uhum, também teve Exabeam, né? Também que eu, enfim, peguei bastante. Não fiz um relatório tão completo, mas acabei, né, esquecendo aqui. O Wolf SSL basicamente é uma empresa, né, que concorrente, vamos dizer assim, do OpenSSL, mas aí ela tem licença, ela tem, enfim, se você compra, basicamente é para você ter suporte ali quando você tiver alguma necessidade nesse sentido, tá? Aqui eu encorajo vocês depois também. Essa agenda aqui, ela é pública, tá? Mas você precisa fazer um registro. E aí você tem as palestras aqui públicas, essas palestras aqui, elas são públicas. Então, basicamente, nessa apresentação, eles falaram quais são as técnicas os cinco, né? Five Dangerous New Attack Techniques, ou seja, as 5 técnicas de ataques mais perigosas no mundo, tá? E aí eles comentaram bastante, né, sobre
sobre os ataques. Depois, se vocês quiserem, também tem a palestra aqui na íntegra para entender. Mas basicamente, tá? Principalmente a Heather aqui, ela comentou, interligando com o assunto que o Philip falou hoje, é, a questão dos logs. Tá? O log, ela fez uma brincadeira com a plateia, tal, e tudo mais. É, eu sou contratada para salvar as empresas, mas quando eu chego na empresa e peço log e não tem log, aí ela apagou a sala de todo mundo, ficou todo mundo no breu. Ela falou: é exatamente assim que a empresa se sente, é exatamente assim como eu me sinto, tá? E aí nesse caso não tem o que fazer, a empresa vai morrer, ela vai desaparecer do mapa. Nessa palestra, o importante é quando você tem um projeto de qualquer que seja o seu projeto, dado, né, custa você armazenar log. Você vai ter que armazenar dados ali, você tem que reservar uma história de pagar, seja na nuvem, seja em on-premise, onde é que seja, você vai ter que armazenar esse dado. Mas tenha, né, isso planilhado, tenha um budget para armazenamento de log. Porque se tiver um incidente, para você fazer o forensics, para você buscar saber quem foi, o que aconteceu, até para identificar o que aconteceu, tá? E onde foi o que aconteceu, buscar os históricos todos, é, você vai precisar de log de acesso. Se não tiver, já era. Aí realmente você está em maus lençóis, tá? Basicamente, esse foi a mensagem dessa palestra que, que eu assisti também, que eu ouvi. Essa aqui, então, nem se fala. Esse aqui aí foi um assunto que me pega muito, né? Eu sou pai de duas meninas. E aí nós temos um cara aqui, eu não sei se vocês conhecem, esse Ron Howard, tá? E a filha dele, a Bryce Dallas Howard, tá? Para quem não conhece Ron Howard, ele é um diretor de cinema dos Estados Unidos, de Hollywood, tá? Dentre alguns filmes, ele tem o Grinch, ele tem Cocoon, ele trabalhou com Steven Spielberg, tá? E um dos filmes que ele ganhou e que ele produziu, e é por isso que ele estava lá, foi Uma Mente Brilhante, tá? Do Russell Crowe, que é aquele matemático, John Nash, que ele é esquizofrênico, tal. E aí ele foi explicar um pouquinho sobre o conceito, né, do ponto de vista humano e das relações humanas que a gente tem, tá? E aqui a filha dele estava de propósito e é aquela questão que a gente está meio que perdendo os laços familiares, se envolvendo na tecnologia, né? Eu mesmo aqui, a dona patroa chegou aqui já me cobrando aqui para eu me dedicar mais à família e às minhas filhas, né? E tem essa questão da relação humana, tá? E foi muito bacana a palestra no ponto de vista de estudar um matemático, de um cara totalmente nerd, o cara era esquizofrênico, mas eles tentaram retratar no filme o lado humano, né? O lado da interação que a gente precisa ter. Nesse mundo que a gente está vivendo, a gente meio que está perdendo essa essência. Então a gente precisa retomar essa essência de conexão, de ser humano, de família, de conceito, né, de relações, principalmente as relações fortes entre pai, mãe, filho. A gente tem que ter isso, né? Enfim, a gente está na polêmica aí dos bebês reborn, essa coisa toda, é mais ou menos nessa né? Mas eu cheguei a uma conclusão que me Até deixa um hoje eu não pouco. entendi o que que é essa pira do Eu vou explicar Reborn. para vocês, e eu discuti com algumas pessoas. O hater, ele gera clique, ele gera engajamento. As pessoas ganham dinheiro com absurdo. Então você cria uma história que ela é totalmente fictícia, ela é um absurdo. Só que esse absurdo, as pessoas são curiosas, elas querem ver, elas querem acreditar que aquilo é real, que aquela pessoa é doida, mas no fundo aquela doida, ela tá ganhando dinheiro em cima de você que tá reclamando e xingando ela e mandando ela merda. Aquilo lá é tudo fake, tá? No fundo, por detrás de tudo isso, o que tem é, é Psicologia link. reversa, sei lá. É, Exatamente. É bom. isso. Você criar um cenário, né, absurdo e as pessoas criar esse buzz todo aí e, na verdade, no fundo, é, tem um cara conhecido que inclusive quase foi prefeito de São Paulo chamado Pablo Marçal. Ele ensinou muita gente a fazer esse tipo de coisa, criar polêmicas, né, e ganhar com esse tipo de polêmica. Então é sobre isso. Entendeu? Entendi. Faz sentido Esse é o agora. ponto. Faz sentido, Já né? entendi. É isso. Essa é a mecânica da coisa. Mas, né, eu também fui atrás dessa questão humana também, que foi bem, bem importante,
tá? E aí tem os dados aqui. E depois teve também essa apresentação. Eu não estou pagando o YouTube aqui, e aí eu tenho que assistir propaganda. Mas ela tá no YouTube, tá? É uma das diretoras do Google, tá? E ela trouxe ela e mais um outro cara da Arábia Saudita, falando justamente sobre o conceito, né, integração, né, além da especulação de IA, né, com os insights de IA voltado com dados. Então foi uma palestra bem interessante também, bem legal. Só que está no YouTube, depois, ó, ela é VP de inteligência de ameaças, né? Inteligência de ameaças dentro do Google. E ela começou a explicar algumas experiências que eles tiveram ali também, junto com o governo da Arábia Saudita e tudo mais. Depois vocês cliquem no link também e vão ter esse material também. Tá legal? É, Ah, e aquela aí, atriz ali a atriz que tava ali, ela essa aqui, fez o a Black Bright. Mirror, né? A Ah, Black Bryce Mirror ela Dallas. fez também. É Eu isso acho aí. que, se eu não me engano, ela fez o primeiro episódio do Black Mirror, da primeira temporada. Aquele que fala de. Não sei se tu viu, Eu mas é um que assisti fala de do rede robozinho social. Não, é o da da rede rede social. social. Que ela tem um Sei. irmão lá e ela precisa de uma pontuação e um tanto X de likes Nossa, eu para lembro que poder ela comprar um voo e fazer uma e viagem. Ela não aí ela pega o consegue ser carro aprovada para o elétrico, voo, não pega tem o o carro, conector, porque um carro é mais que é um velho, carro ela não antigo. tinha, e ela começou a perder ponto. Enfim, não vamos dar spoiler aqui, mas É, é isso aí. Pô, lembrei. sim, Boa. sim. É isso. Né? E o Ron Howard, depois você pega a filmografia, o cara é monstro. Ele é pouco conhecido, né? Enfim, se você falar aqui, você não vai saber quem que é, mas se você pegar a filmografia do cara, porra, só tem filmão, né? Só filme bom. Muito, muito bom também. Legal. Ops, vamos lá, voltando aqui. Opa, cadê você? Está... Ué, onde é que eu tinha parado? Aqui. Ah, tá ok. Aí tem mais outros dois vídeos importantes também que eu deixei aqui também, tá? E também fala um pouquinho sobre esse contexto, tá? E aí um pouquinho do momento turismo, né? Só para a gente falar, Mari, tá aí a foto ao vivo e a cores, não é, né? Tirei foto lá da Muito Golden boa. Gate Bridge, tá? Lombard Street, que é a rua sinuosa lá, que todo mundo vai lá ver, os bondinhos lá de São Francisco. Na verdade, são cabos de aço que puxam esses bondinhos aqui, tá? Que é bem interessante. Sim. Aqui é a foto da RSA. Aqui a foto da Transmit, né, que eu fui convidado por eles também. Esse cara aqui, eu tive a oportunidade de estar no mesmo ambiente que ele, para quem não conhece ele, é o Adi Shamir, tá? No RSA, né, ele é o S, tá? Então toda a criptografia que a gente usa no mundo hoje, né, no certificado SSL, tal, 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 esse cara é um dos responsáveis, tá? Então, eu como matemático tenho que respeitar. E ele Muito estava bom. homenageando aí, entregando prêmio para dois doutores em matemática dos Estados Unidos, tá? E fazendo lá as honrarias lá do pessoal receber todo esse prêmio, tá? E esse cara é o Adi Shamir. Esse aqui é o prédio da Salesforce, é o Salesforce Tower. É o maior prédio lá, né, de São Francisco, tá? Então é bem, bem bacana, bem bonito. BlackRock, né, para quem conhece aí no mundo Web3, sabe bem que passei em frente. Esse aqui é o prédio do LinkedIn também, que é praticamente do lado do evento lá. Então tinha o prédio do LinkedIn também. E aí o meu passeio na Octa também, que é um parceiro, eu fui lá, o Vini, que atende a gente aqui, ele me levou para dar um passeio lá internamente. E aqui tem um videozinho que é uma sala, chama Sala Escondida, Hidden Room, né? Onde você entra, já é difícil achar esse local, ele é escondido propositalmente lá dentro do prédio, né? E aí essa sala, que o pessoal teoricamente é uma sala normal, só que ela tem um segredo dentro dela. Um desses livros ele destrava a porta, tá? E aí ele abre uma porta secreta, você entra lá e aí o pessoal normalmente vai sexta-feira, aí tem cerveja, PS5, aquele ambiente de startup, né? Enfim, que o pessoal conhece como é que é. Tá legal? Então é isso. Legal.
bem legal. E aí você só consegue entrar. Se você sair dessa sala, você não consegue entrar pela mesma porta. Então e para você entrar nela de novo, tem meio um labirintozinho lá para você chegar nela. Tá? Bem interessante, tá? E aí, né, só para a gente finalizar, mostrar um pouquinho alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo? Tem muita foto aqui, não vou mostrar todas, eu vou um pouquinho rápido. Mas esse aqui foi o passeio que eu fiz. Eu estava em São Francisco, aí eu fui para o Vale do Silício. É uma viagem de trem que demora aí mais ou menos 1 hora. Eu até brinquei aqui, eu falei, olha, é igual o trem que a gente pega aqui. Eu moro aqui do lado da linha é, turquesa, né? Mas é um trem de 2 andares, tal, aquela coisa bem bacana. Tá? É uma viagem de 1 hora de trem. E aí eu fui passando pelas cidades. Aí eu vou passar bem rápido aqui. Ah, isso aqui é minha filha, para quem tem criança pequena, né? Eu passei bem em frente ao prédio da Roblox também. Então eu gasto muito dinheiro com esse negócio. A estação de Palo Alto também, o prédio da Amazon também lá em Palo Alto, né? E Palo Alto, para quem não sabe, e aí o Museu da História, tá? Esse aqui depois eu mando o vídeo lá no grupo, tá? Eu dei uma volta num carro autônomo lá em São Francisco, tá? É uma empresa chamada Waymo, e esse é o protótipo deles, que foi feito em 2014, e só agora que foi viabilizado, tá? Então esse protótipo aqui foi feito. Inicialmente era para não ter ninguém dentro, ele era para ser assim, né? Um carrinho meio esquisitinho, mas hoje eles usam um Jaguar lá elétrico. E aqui começam as velharias, né? É um banco de memória aí em válvula, tá? Depois foi evoluído para uma placa um pouco mais, né, interessante. O Furby estava lá também, que foi o conceito da robótica, interação. Isso aqui me deu um tremelique. Isso aqui é um módulo de memória da Apollo. Isso aqui foi para a Lua, gente, né? E estava lá. E eu falei, caramba, esse negócio está aqui. Aqui são alguns homenageados também, né? E os brinquedos de eletrônica e de inteligência na época, né, que foram o conceito na época, principalmente da década de 70, 80, que se pensava no futuro, né, como seria o futuro, né, o próprio 2001, Odisseia no Espaço, né, que como seria aquela, para quem assistiu o filme sabe, né, aqui ó, o carrinho do Waymo também. E aí começam as velharias, as máquinas Olerite, as máquinas perfurada, de cartão perfurado. Aqui que começou basicamente o computador. Esse aqui é considerado o primeiro computador da história, porque ele pegava dados, você imputava dados, ele processava e retornava para você. E o cara que fez o tour ele falou, cara, não é nada diferente do que a gente usa da inteligência artificial. Você chega no chat GPT, você imputa dados, você faz o prompt, ele vai fazer um processamento e vai te retornar uma informação. Obviamente que a diferença, a interação é diferente, mas um computador, basicamente é isso que ele faz, né? É, você tem dados de entrada, um processamento e uma saída. É assim que funciona. E esse é considerado o primeiro computador da história. Foi a partir daqui que foi feito o censo americano, né, sobre dados sobre a população e era processado de forma manual, mecânica, cartão perfurado, para quem já viu. Na época que eu comecei a trabalhar, né, foi na década de 90, eles estavam começando a desativar, né, já tinham muitas máquinas desativadas. Então eu cheguei a ver isso, não em produção, já em desuso, mas meu tio, por exemplo, ele trabalhou com cartão perfurado na indústria, né? E aqui as primeiras máquinas, e aí vai passando a evolução. Essa aqui é uma máquina para fazer cálculo diferencial, né? Então, enfim, isso de 56, uma máquina eletromecânica para fazer um desenho de senoide, a gente usa tudo isso hoje em dia, né? Com algoritmos que fazem isso muito mais rápido, tá? E esse é os Cacareco do ENIAC, ó, esse senhorzinho aqui, ele que estava fazendo o tour, e isso realmente me deixou bastante, enfim, é uma coisa que eu falei, caraca, nunca imaginei que eu tivesse tão próximo de algo tão histórico, né, no Vale do Silício, né? São as válvulas aqui, ele comentou que os resultados eles eram feitos eles pegavam uma bolinha de ping-pong, cortava no meio, colocava na válvula, quando a válvula acendia, ele dava o resultado. E aqui eram as variáveis de entrada, né, que eles acertavam para fazer o cálculo matemático do ENIAC. O ENIAC foi o primeiro computador digital, vamos dizer assim, todo valvulado. A partir daqui que surgiu a computação que a gente conhece hoje em dia.
E por pouco, muito pouco mesmo, esse projeto não deu, ele não foi adiante, porque ele deu muito problema e dava muito problema. Só que a vantagem é que ele fazia um cálculo de balística para fazer, né? Inclusive ele serviu como base para fazer os cálculos do projeto Manhattan, que virou a bomba de Hiroshima e Nagasaki, tá? E muitas mulheres, né, que ajudaram a desenvolver, criar e operar o ENIAC. Só que na época, por conta de guerra, não dava-se o crédito para elas, né, justamente por esse contexto de guerra. E agora a humanidade está reparando e está dando os devidos créditos para as mulheres. Inclusive, as primeiras linguagens de computador foram desenvolvidas por mulheres também, tá? E esse foi um ponto que ele falou e falou isso. E bem interessante. Aqui em 95 eles fizeram um chip, tá? Que seria o mesmo poder de processamento do ENIAC, tá? Então olha só quanto que foi isso em 95. Hoje um celular nosso aqui, tá? E o ENIAC ocupava muitos andares de prédio, né? Só o andar de aqui tá mostrando, né? Os pedacinhos dele, as fotos, como é que era, como é que operava e assim por diante, tá? Tirei bastante foto também. Tá? Aqui foi o Univac, que foi o primeiro computador comercial, tá? E aí foi vindo a evolução normal, né? Então tem muito cacareco velho aqui, né? Bem interessante. E aí foi passando aqui. Aqui eram equipamentos militares que eles usavam para fazer análise de balística, míssil, se existia algum avião. E essa pistola aqui era mais ou menos vamos dizer assim, uma ideia inicial do mouse. Tá legal? Aqui o conceito do Sage Model, né, da IBM para produção de um data center, tá? E aqui começam as máquinas da IBM já, em válvula, tá? Aqui o primeiro HD, né, que ele tinha capacidade de armazenamento de 5 milhões de caracteres, tá? E foi o RMAC. Aí os IBMs 360, né? Meu tio trabalhou com isso. Aí as memórias, o conceito de memória que a gente usa até hoje vem baseado nesses nós da civilização Inca do Peru, tá? Chamado quipu, tá? E esse arranjo de memória é feito uma matriz, né? Que é utilizado até hoje e é a partir dele que a gente tem as memórias. E aqui a evolução da memória que a gente usa no computador é uma matriz, né? E aí foi evoluindo até chegar ao chip de silício, né? E passando aqui é uma placa-mãe do 486, né? Isso aqui já é um pouco mais da minha época, tá? E assim por diante. Aí tem muita velharia aqui, gente. Aí disco, storage. Eu vou tentar dar uma agilizada aqui. As máquinas IBM 360 também, importante, que eu cheguei a conhecer. Os primeiros supercomputadores que começaram a surgir, tá? Os primeiros arranjos de supercomputadores, tá? Silicon Graphics também. A popularização dos computadores, o preço foi diminuindo cada vez mais, tal, né? Tem um importante. Esse aqui, né, foi a Honeywell que desenvolveu. Foi vendido um computador, era o preço de uma casa, mas ele foi importante no conceito de você ter computador em casa. É a partir dele que criou-se esse conceito. A lei de Moore, né, enfim, que foi evoluindo, dobrando a capacidade, diminuindo o chip, tá? E esse mexeu bastante comigo, porque eu comecei trabalhando na Xerox. Esse é o primeiro computador, a primeira interface gráfica desenvolvida. Tem até um videozinho aqui. E a partir dele, quando o Steve Jobs e o Bill Gates viram ele, eles que criaram a ideia de construir tanto o Windows quanto o Mac. Tá? Então, se a gente tem um computador em casa hoje, está aqui nesse momento, esse é o pai de todos eles, da interface gráfica. Aí estava lá, ele era uma caixona bem grande também. E esse aqui deu uma tremida na perna também. Isso aqui é um Apple I assinado pelo Steve Wozniak. Tá? Tem aqui o ferro de solda dele aqui. Quem não sabe, o Steve Jobs e o Wozniak criaram a Apple. E esse é o Apple I. Isso aqui mexeu. O Altair também, que foi o Nossa, próprio Bill Gates, divulgou lá o código-fonte de quando ele construiu o Basic, foi baseado no Altair também. Tá? E aí vai. Tem o IBM, o primeiro IBM PC, o Mac, o primeiro Mac que surgiu em 84, que evoluiu, o Lisa, que foi um projeto antecessor do Mac que não deu muito sucesso, tá? Aí entra na parte de videogames e assim por diante. Palms, notebook. Esse aqui foi o primeiro hack do Google, tá? O Google começou com isso aqui. E aí tá lá também.
Netware também, para quem trabalhou com rede na década de 90, sabe muito bem, tá? Foi bem legal. Isso aqui é um módulo para míssil também, tá? E assim por diante. Primeiro ABS que surgiu. Aqui, ó, a máquina do Enigma aqui, ó. Essa é a Enigma, tá? E aqui uma das polias, uma das poucas polias, né, que sobraram da máquina do Alan Turing, tá? Que ele operou. Então tem uma máquina original e com a Da polia hora. original, aí. Muito legal. Tá aqui, ó, Colossus Narrow Type Pulley. E aí ele vai explicar como é que era feito, e tudo mais, a histórica. Ele Uhum. conta um pouquinho que foi destruído, né, pelo Winston Churchill e tudo mais. Legal, gente. E assim, aqui tem a primeira máquina da IBM, ó, que ela era um relógio de ponto, uma balança, né, e assim por diante. Aí tem outras coisas. Aqui, ó, isso aqui. Esse é o primeiro mouse da história, tá? Esse é o primeiro mouse. E aqui é o protótipo desse mouse, feito em madeira, tá lá, ó. Isso em 64, gente. Faz Olha. tempo. Aquele conceito, sabe, de ambiente tudo cool, legal, isso aqui é uma almofada que reflete a época do parque, que é o Palo Alto Research Center. Então, quando a gente hoje entra, vê lá ping-pong, snack, tá aqui, ó. Já vem desse conceito desde a década de 60, né, no parque, que é feito lá na Xerox. Então, a gente acha que é tudo moderno, não mudou nada, muita coisa, não. Aí tem muito brinquedo. Aqui não ficou bom, mas é a história das linguagens de programação, a evolução da linguagem de programação. E só para finalizar, né, isso aqui é um ambiente que eles criaram que era exatamente um ambiente de CPD da época, né? Eu mandei isso pro meu tio, ele ligou chorando, ele trabalhou muitos anos, né? Começou na indústria assim. Eu, quando comecei a trabalhar, o ambiente era muito parecido com esse, né, da década de 90. Tinha, obviamente, máquinas mais novas, né, não da década de 60, mas o ambiente em si era muito parecido com esse também. Legal? Para quem gosta de coisa velha. E foi um dos lugares que eu visitei, assim, mais sensacionais, mais nostálgicos e que me fez refletir muita coisa também. Não sou um bom filmador aí, mas dá para quem viveu essa época, dá para sentir, né? Se tiver alguém com lágrima no olho aí, pode se manifestar aí. Legal? Aí, o manual, essa parte do manual aqui tinha um espaço para o manual, né? Hoje você tem o manual, é tudo eletrônico. Na época você precisava um espaço para ler o manual e eram caixas e caixas e, enfim, um armário só para o manual para você aprender a operar aquilo, saber diagnosticar, debugar. Era tudo manual, né? Era tudo tudo livro, tudo, né, impresso, não tinha PDF. Era assim que funcionava. E algumas fotos importantes aí. O resto é mais aí é just for fun, que já é em Nova É York muito, já. muito legal. E esse negócio das mulheres, eu tinha visto mesmo que as mulheres criaram. Eu vi uma notícia de que foi uma mulher que criou, eu acho, a primeira linguagem de programação, né? Sim, Fortran. Teve um. Fortran é a mãe de todas as Por- linguagens. Fortran. Pois é, Fortran, É. né? Pois é. Pois é, eu não Ela lembro de onde que era, é a partir do ela era. Fortran que aí migraram todas as outras linguagens. Você tem o Uhum, Assembly também, mas aí já é uma linguagem um pouco mais. Mas o Fortran é o começo do ENIAC ali, foram as mulheres que desenvolveram toda a matemática e toda a lógica por detrás de tudo isso. uhum. E qual foi a qual foi a intenção delas? Era realmente pesquisa e desenvolvimento ou era alguma coisa relacionada? Era também relacionada à guerra? Eu Era não tudo lembro a relacionado à história. guerra, né? E como Uhum. tinha falta a maioria dos Pessoas. americanos estavam no campo de batalha, né? E foram mandados à guerra e tinha muita falta de mão de obra naquela época, Uhum, as mulheres tiveram que ir para o front e como o pesquisa e desenvolvimento não envolvia pegar em arma e sair no front de batalha, uhum, foram as mulheres que deram essa força. Só que por uhum, contexto de guerra, você falar para o exército que este equipamento foi desenvolvido por mulheres, o militar americano não ia aceitar isso nunca. E uhum. esse foi o preconceito, né, principalmente dos militares americanos, e eles tiveram que encobrir tudo isso e dar crédito Por a mais homens fácil.
foram eles que desenvolveram o projeto. E aí essa Uhum. retratação histórica, né, agora está sendo revista por motivos óbvios, né? A gente está em outro Sim. contexto. E aí, e era Uhum. por isso como é que eu vou vender um computador que foi desenvolvido por mulher? O exército americano nem olhava. Porque assim, você estava num É. contexto de guerra, no fronte de batalha, tomando tiro, né? Enfim, a Alemanha vencendo. Cara, você vai falar. E aí tinha todo um contexto histórico em cima disso. Mas foram elas Uhum. que desenvolveram, tá? Então tem todo Uhum. esse contexto, e precisa ser entendido isso também, né? E óbvio que aí hoje elas estão sendo. Da mesma forma que o Alan Turing também. O Alan Turing, ele era homossexual, tal, e ele tinha muito preconceito do exército britânico, né? E ele teve que bater de frente com muita gente lá, tal, 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 e ele não tinha sido reconhecido. Ele só foi reconhecido pela Rainha Elizabeth depois que Uhum. fizeram o filme em homenagem a ele. Aí a Rainha Elizabeth fez uma retratação histórica pós-mortem, né? E aí retratou tudo isso com ele também. No filme detalha isso muito bem também, né? Mas Uhum. são, enfim, contextos completamente diferentes. Hoje a gente vive um momento de guerra, uma geopolítica diferente, e é a primeira cyberguerra que a gente está enfrentando. E foi esse contexto histórico que eu fiz esse paralelo com o que a gente está vivendo hoje, com essa disputa, né, de tecnologia entre China e Estados Unidos. China, Rússia, Coreia do Norte, enfim, né? Sabemos bem quem são um lado e sabemos quem são os outros agora. A Europa já ficou É. muito para trás, né? Você, com certeza a Mari conhece lá, passou um tempo na Europa. Se você falar com um alemão, por exemplo, o alemão dominou a tecnologia há muitos anos e até pouco tempo atrás estava dominando mecânica, tudo, enfim. Ele também já ficou para Uhum. trás. E o mundo Sim, está sim. revendo, né, todo esse conceito de centralizar todas as fábricas na China, e isso com certeza vai afetar todo mundo daqui para frente. Legal? Com certeza. Gente, olha só, que Não, assunto denso, hein? é. Não, se deixar a gente vai até Vai amanhã. longe. Mas é muito bom o conteúdo. Muito obrigada por ter trazido esses conteúdos alternativos pra gente aqui também, né? Acho que é Boa. muito legal. E, enfim, a gente vai registrar lá. Mas é isso. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí. Valeu pela força, pelo Eu conteúdo que aqui. agradeço. Mas é isso, né? A gente vai se ver no Febraban. Então, Com certeza. a gente vai se encontrar por E no lá. evento também da LFDT, né, me manda Isso. lá que eu vou dar um jeito de dar uma passadinha lá, com certeza. Isso, tem esqui, né? Quem tiver disponível para ir, estão mais que convidados. Depois a gente vai mandar os detalhes ali no grupo. Maravilha. Mas é isso. Em relação ao certificado do BES e o conteúdo, a gente vai tentar fazer uma, para todos que estão aqui, né? Só para comunicar, tentar fazer um flashcards, ou seja, uma dinâmica de perguntas e respostas também nas próximas semanas, para quem for tirar o certificado breve. E depois a gente vai fazer uma nova agenda, assim, com conteúdos novos para quem quiser participar também, a gente vai estar comunicando lá, tá? Mas é Maravilha. isso. Obrigada, Alexandre, pelo teu conteúdo. E se alguém tiver uma pergunta agora, pessoal, fale-se agora ou cale-se para sempre, ou a gente É isso conversa aí. por ali. Ou me procurem Não? no WhatsApp lá. É, Valeu. mas é Valeu, isso. José. Estamos em contato. Gisele tá aí de novo? Voltei, pessoal. Eu tô pulando de Voltou. aula em aula, mas voltei aqui para dar um abraço em vocês. Parabéns, Alexandre. Foi incrível. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Parabéns mesmo. Chorou aí também? Caiu uma lágrima aí também, José? Ah, Você é deu uma novo também, né? emoção aqui, viu? Eu gosto desses cacareco velho. Eu não sei vocês, mas eu gosto. Ah, isso é história. Isso é É muito história, legal. né? Muito legal. Obrigado, É, Alexandre. o ENIAC, o Apple deu uma balançada na perna na hora que eu olhei ali. Eu falei, É, porra, olha onde eu tô, cara. Legal. começamos lá, né? Começamos lá e estamos aqui, Eu sou né? aqui. Isso aí. Nós somos protagonistas dessa história. Isso é muito bom, né, Alexandre? É bom. Parabéns. Tá bom, Obrigado, Alexandre. gente. Obrigado, Muito pessoal. Mari, obrigado. brigadão por tua organização aqui, Mari. Obrigado mesmo. Imagina, e desculpa o atraso hoje, imprevistos aí. Mas é Imagina. isso então, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite. Até Valeu, mais. gente. Obrigado. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau.